Um homem se refugia em uma ilha onde ele encontra apenas uma vasta vegetação e 3 construções, aparentemente inabitáveis. Com o tempo, ele percebe um grupo de pessoas que ele não entende muito bem de onde veio. Ele passa a tentar se aproximar deles com um misto de receio e curiosidade. E assim ele vai tentando entender os mistérios da ilha e os do seu próprio interior. Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos falar sobre essa que é considerada uma das maiores e mais importantes histórias do realismo mágico aqui da nossa América Latina e do mundo todo, na verdade. Nós temos aqui hoje então A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. O Adolfo Bioy Casares foi um escritor argentino, ele publicou esta obra em 1940 e logo ela viria a se tornar então um dos maiores escritos dentro do realismo mágico e da própria literatura fantástica. Nessa época aqui do Casares, existiam vários outros autores aqui na América Latina também se debruçando em cima de temáticas que misturavam o realismo e a fantasia, criando assim esse gênero que ficou bastante próprio da nossa região aqui e que acabou cruzando fronteiras e se tornando muito importante em todo o mundo como mais um subgênero dentro da literatura fantástica. Um dos grandes amigos do Casares era o Jorge Luis Borges, justamente esse escritor então que ficou conhecido mundialmente por publicar contos e novelas dentro desse gênero. Eles eram tão próximos que o Casares, o Jorge Luis Borges e a própria esposa do Casares, Silvina Ocampo, que era pintora e também escritora, eles se juntaram e escreveram então a Antologia de Literatura Fantástica, que é um dos livros de maior referência dentro desse gênero que nós temos até hoje. Mais uma coisa interessante de mencionar é que o próprio prólogo aqui dessa edição, ele foi escrito pelo Jorge Luis Borges. E eu vou até ler um trechinho para vocês, porque é muito interessante a visão dele sobre a história. E você já... Deixa só até ali do só a história, tá? Adolfo Bioy Casares desfia uma odisseia de prodígios que não parecem admitir outra chave de leitura afora a alucinação ou o símbolo, e decifra-os plenamente, por meio de um único postulado fantástico, mas não sobrenatural. Discuti com seu autor os pormenores de sua trama, que acabo de reler. Não me parece impreciso ou hiperbólico qualificá-la de perfeita. Se o próprio Borges qualificou como perfeita, quem somos nós para discutir, né? Então, pessoal, na verdade aqui o que nós vamos ter é uma história que vai mesclar aventura, meio aos moldes de A Ilha do Tesouro, com a Ilha do Dr. Moreau, ou Moreau. Inclusive, essa semelhança entre os nomes Moreau e Morel são uma coisa que fazem algumas pessoas pensar que possa ter sido até uma referência mesmo, sabe? Não foi mero acaso. Porque lá na Ilha do Dr. Moreau, nós também temos alguns experimentos, tem toda essa coisa do cientificismo e de até que ponto a gente pode ir, sabe, moralmente em nome da ciência e de descobertas. E isso, de alguma forma, conversa bastante com essa história que nós vamos encontrar aqui também. O que nós temos aqui é uma espécie de história com muitos questionamentos bastante humanos. Então, a gente vai muitas vezes, junto do personagem principal, levantar questões como o medo da morte e também um contraponto que seria a falta de sentido em uma imortalidade vazia. Nós temos também os efeitos da solidão na vida da pessoa, a busca por relacionamentos que deem um maior sentido à nossa existência, resultando assim em uma espécie de romance científico. Mas, agora que eu já dei uma boa sinopse, vamos lá para a nossa resenha. A nossa história, então, vai se tratar de um relato escrito pelas mãos de um protagonista de quem nós não sabemos muita coisa a princípio, a gente não sabe nem o nome dele, na verdade. Só mais à frente nós vamos entender que ele é uma espécie de fugitivo político do país dele, que também mais pra frente a gente descobre então que é o México. E aí então ele, numa conversa que ele teve com um comerciante italiano, ele descobre a existência daquela ilha.
Aparentemente é uma ilha deserta e ninguém sabe muito nem a localização dela. A única coisa que se sabe desse lugar é que não parece um lugar muito legal para se ir, não, porque é uma ilha misteriosa e as pessoas dizem que tem alguma espécie de doença lá que vai matando as pessoas de dentro para fora e que muitas vezes, pelos relatos que ouvem, as pessoas continuam vivas mesmo tempo depois de começarem a apodrecer. Enfim, é uma coisa bem tétrica. Porém, o nosso protagonista, ele prefere ir a essa ilha onde ele teria talvez uma chance de viver um pouco mais e assim escapar de uma morte mais iminente, que era o que estava perigando acontecer com ele se ele ficasse lá na cidade dele. Depois de já ter passado cerca de 100 dias na ilha, o homem já percorreu toda ela, já descobriu tudo que tinha lá. Ele já descobriu, por exemplo, que tem uma vasta vegetação na ilha. Ele está tentando até se alimentar de algumas frutinhas, algumas coisas que ele encontra. Só que já são 100 dias perdido, sozinho, naquela ilha, é um local muito quente. Ele começa por vezes até a se questionar se ele ainda está vivo, questionar a própria sanidade. E aí então é quando ele reconhece que ele não tá tão sozinho assim na ilha quanto ele pensava, porque ele vê algumas pessoas. Ele começa a ficar curioso, mas ele também tem muito receio, porque e é aí que nos dá a entender que ele sofreu algum tipo de perseguição, porque ele tem muito medo de se aproximar das pessoas. Ele pensa que talvez essas pessoas possam ter vindo ali procurar por ele, ou que essas pessoas queiram algum mal dele, queiram prejudicar ele de alguma forma. Ele tem uma mente assim bem perturbada. E como a gente só tá sabendo da história pela visão dele, a gente sente bastante essa confusão mental dele em toda a leitura. Mas, como aconteceria, né, com qualquer ser humano, afinal somos movidos pela curiosidade, ele cada vez vai se aproximando mais dessas pessoas. Ele percebe então que elas ficam principalmente perto das 3 únicas construções que tem na ilha e que ele achava que eram inabitadas. Na verdade, essas 3 construções, elas são um museu, que na verdade ele diz que parece mais uma espécie de hotel, uma piscina e uma capela. E as pessoas ficam principalmente perto deste museu barra hotel, onde tem um barranco e tal. E ali ele começa a tentar se aproximar, então ver sobre o que as pessoas estão falando. Ele reconhece que na verdade elas falam francês e assim ele vai se aproximando cada vez mais. Até que ele avista uma moça e ele fica impressionado com a beleza daquela moça. Com o tempo, então, através dos diálogos que ela tem com outras pessoas do grupo, ele descobre que ela se chama Faustine. E aí nós vamos ter então uma tentativa de aproximação desse personagem do resto do grupo, e é aí que alguns dos mistérios vão começar a se revelar. Portanto, se você está curioso para ler a história, não gosta de spoiler, eu sugiro que passe para a última parte do vídeo e depois que ler, retorne aqui para ouvir toda a minha história, toda a análise sobre a história. Bom, quando ele avista essa moça, então, a Faustine, ele meio que recobra a consciência, ele se lembra de que viver não é apenas sobreviver, que é o que ele vinha fazendo há muito tempo ali naquela ilha. Então ele resolve deixar todos os medos, os receios dele de lado e se aproximar mais e mais daquele grupo, no intuito de se aproximar da própria Faustine. Só que aí ele começa a perceber algumas coisas estranhas naquele lugar. Coisas que até então, como ele estava só preocupado em sobreviver, ele não estava atentando tanto. Ele se dá conta, por exemplo, de que enquanto algumas plantas permanecem sempre vivas da mesma forma, algumas outras plantas murcham e morrem, né? Elas seguem o ciclo normal das coisas. E outras coisas não. Ele começa a achar isso muito estranho. Numa das tentativas dele de se aproximar da Faustine, ele tenta levar flores para ela. E ele planta uma espécie de um dia para do dia para noite, ele planta algumas flores, fazendo um desenho especial para ela no chão, algo assim. E no outro dia ele fica muito chateado porque ele percebe que quando ela anda por ali, ela pisa por cima das flores, como se nada houvesse, como se ela não estivesse enxergando. E assim ele vai cada vez mais tentando entender quem são aquelas pessoas. Ele começa a se questionar como elas vieram parar ali
porque ele não lembra de nenhum navio ter atracado ou algo assim. Quando o nosso personagem, então, começa a se aproximar mais e mais, a princípio ainda escondido destes outros personagens, desse grupo, ele, através de alguns diálogos, ele descobre, então, que um senhor barbudo, de quem ele já não estava gostando muito, porque a aproximação desse senhor com a Faustine estava incomodando ele de alguma forma, ele descobre que esse homem, então, se chama Morel. Ele entra, então, nas construções para ver se ele descobre alguma coisa e no subsolo de uma delas ele descobre várias máquinas. E aí, então, ele vai ouvindo um diálogo, ele se aproxima mais do grupo, fica meio assim, atrás de uma porta, e ele vê que está todo o grupo celebrando alguma coisa, e no meio deles está esse senhor, o Morel, e ele pede a licença, então, para falar uma coisa. Ele diz que ele precisa revelar uma coisa para aquelas pessoas. A gente entende, então, que esse Morel seria um homem muito rico e um estudioso, uma espécie de cientista, e ele diz que trouxe aquelas pessoas ali porque todas elas são muito queridas a ele e ele tinha muita vontade de tentar preservar o que para ele é o melhor da vida, que seria então os bons momentos junto das pessoas que a gente ama. Então ele trouxe aquelas pessoas ali para promover para elas um fim de semana especial, um momento para que todos pudessem ficar junto ali, jogar, beber, dançar, brincar, conversar, enfim. E ele trouxe em especial a Faustine porque dá a entender que ele teria um interesse nela. Não é muito correspondido, digamos assim, mas ele tem uma esperança, enfim, né, de que ela gostaria de ficar com ele. Ele explica para as pessoas, então, que a última invenção dele foi uma invenção que visava trazer a imortalidade, a vida eterna para as pessoas. Mas o que ele não tinha explicado para elas é que essa vida eterna não é nada mais, nada menos do que uma repetição eterna daqueles últimos momentos de felicidade deles todos ali presos na ilha. As pessoas ficam um pouco apavoradas, não entendem direito o que ele quer falar com essa invenção de imortalidade, com essa história de vida eterna. E aí então nós temos uma espécie de discurso do Morel explicando todo o processo de criação dele, que de certa forma alude um pouco àquelas crendices populares que se tinha antigamente, sabe, quando as pessoas diziam que a sua imagem refletida, ela pode ser uma coisa perigosa. Então, por exemplo, alguns povos tinham medo de se ver no espelho porque achavam que o reflexo, de certa forma, ia roubar a sua vida, né, para dentro do espelho, a tua alma, algo assim. Quando as máquinas fotográficas começaram a aparecer, algumas pessoas também tinham medo de que a alma fosse sugada para dentro daquilo, que você ficaria preso dentro daquela fotografia, porque o Morel explica então que todos aqueles momentos de lazer que eles tiveram naqueles dias, eles estavam sendo filmados e que ele não chegou a ter tempo de aperfeiçoar a máquina totalmente, porque só depois que ele já tinha bolado todo o plano e começado, né, com o plano, é que ele percebeu que de fato as imagens que eram filmadas, elas meio que roubavam a vida dessas pessoas de certa forma. Todo mundo fica muito assustado, inclusive o nosso protagonista, esse fugitivo, que antes ele via essas pessoas da ilha como uma espécie de intrusos. Afinal, ele tinha ido lá para se refugiar, para ficar sozinho, e elas apareceram lá do nada. Mas agora, ouvindo ali, né, escondido a toda essa conversa, ele começa a se sentir como uma espécie de intruso. E para decepção maior dele, para frustração maior dele, ele entende através de todo esse relato do Morel que a única esperança que ele ainda tinha, né, que era de se aproximar da Faustine, essa esperança que ele ainda tinha em uma vida para além de uma sobrevida, né, que era o que ele vinha tendo ali essa sobrevivência, ele percebe que essa esperança foi em vão, porque todos esses personagens, eles ficaram presos nesse loop de eternidade, porque a gente entende aqui, junto com ele, que a invenção de Morel nada mais é do que a invenção da imortalidade, mas ao custo de não se sentir nunca mais nada real. O nosso protagonista, então, a pior de todas as dores é, na verdade, perceber
que não, ele não estava sendo ignorado por aquela mulher, né, por quem ele estava apaixonado, não era nada disso. Era, na verdade, pior. Esse amor que ele vinha nutrindo por ela, ele se transforma em algo completamente inacessível, inatingível, porque afinal a Faustine não passa de uma mera representação de uma realidade que já foi, já passou. Então ele se vê de fato sozinho na ilha e ele tem essa difícil decisão, mas que para ele naquele momento não parece haver nenhuma outra, que é se deixar captar pelas máquinas e ficar então aguardando a sua própria morte. Ele conta então que ele decora todas as falas, todos os momentos, os passos, os olhares, né, os movimentos mesmo, principalmente da Faustine, para que ele consiga se inserir naqueles momentos e para que se algum dia alguém chegue ali e observe, ele consiga aparentar, né, pelo menos para essas pessoas, que ele fazia parte daquela realidade. Porque se ele ia acabar morrendo ali, né, provavelmente ele iria, estava ali sozinho, não tinha mais muito como sobreviver por muito tempo naquela ilha. Ele preferia então que ele tivesse pelo menos uma esperança de uma nova vida, seja do jeito que ela fosse, ao lado desta mulher. E aí eu gostaria de ler alguns dos trechos finais aqui, só para vocês entenderem mesmo a dimensão, o tamanho dessa história, porque por muito tempo que a gente vai lendo, a gente parece, é só mais uma história de ficção científica, uma aventura, uma viagem e tal, mas não, o que diferencia a Invenção de Morel de tantas outras histórias de ficção científica, né, enfim, fantasia, é que ela traz muito essas questões da moralidade e da sensibilidade, do quanto a gente vive ou sobrevive, levanta muitas questões. Então olha só esse trecho que legal. Eu quase não senti o processo da minha morte. Começou nos tecidos da mão esquerda, no entanto avançou muito. O aumento da ardência é tão paulatino, tão contínuo, que não o noto. Estou perdendo a visão. O tato já se tornou impraticável. A pele está caindo. As sensações são ambíguas, dolorosas. Procuro evitá-las. Quanto à dor, tenho uma impressão absurda. Parece-me que aumenta, mas a sinto menos. Ou seja, até aquela doença misteriosa que tinha sido jogada no início da história como algo assim, deve ter algo de estranho lá. Mas até mesmo isso o autor fez questão de nos responder, de trazer aqui de volta, não deixa nenhuma ponta solta. Minha alma não passou ainda para a imagem, senão eu teria morrido. Teria talvez deixado de ver Faustine, para estar com ela, em uma visão que ninguém recolherá. Ao homem que, baseando-se neste informe, inventar uma máquina capaz de reunir as presenças desagregadas, farei uma súplica. Procure-nos, a Faustine e a mim. Faça-me entrar no céu da consciência de Faustine. Será um ato piedoso. E assim, então, se encerra esta grande obra da literatura fantástica, do realismo mágico, mas, acima de tudo, uma obra que nos faz viajar, mas que nos faz também viajar para fora e para dentro de nós mesmos. Bom, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre como foi a experiência de leitura para mim, e isso talvez possa ajudar aí futuros leitores, né? Então, na verdade, sim, se trata de um livro muito curtinho, são um pouco mais de 100 páginas. Apesar disso, eu não vou mentir, não. O primeiro terço da leitura foi um pouco arrastado. Mas depois que o personagem, então, ele se despe de todos esses receios e começa a ir mais a fundo, né, nos mistérios, quem são essas pessoas, o que tem nas construções, tal, começa a ficar muito mais rápido e daí eu li, assim, de uma vez só, eu não consegui mais largar até chegar no final. Uma outra coisa interessante é o fato de que o autor, ele vai, através do personagem principal, levantando várias hipóteses, porque o personagem, ele também não entende direito o que está acontecendo ali. Da mesma forma que o leitor, nós somos dois espectadores iguais nesse primeiro momento. E aí, parece assim que, o autor tá levantando questão demais, como é que ele vai responder tudo isso depois? Não é que vai chegar no final e vai ser uma coisa completamente nonsense, até porque daquela história toda, né, de que o Lost se baseou aqui, a gente sabe que o final do Lost foi uma grande porcaria, acho que só Game of Thrones ganhou, né, tirou a faixa de pior final
de Lost passou por Game of Thrones, com certeza, mas o autor ele consegue responder todas as questões. O próprio personagem principal, nos últimos capítulos, ele refaz todos os passos, ele revê algumas coisas, e é meio didático esse final, assim, nos mostrando, olha, eu apontei pra cá, pra lá, mas isso é por causa disso e disso. Então, assim, é realmente muito fechadinho, é uma história muito satisfatória, assim, em questão de escrita, é muito bem escrito, e a história realmente é muito boa. Apesar, né, então, de ser uma história curta, ela é muito reflexiva, muito profunda, e é isso que torna ela tão bonita, e com certeza é o que fez a invenção de Morel se tornar um dos grandes clássicos dentro da nossa literatura latino-americana e de literatura fantástica. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês continuem acompanhando o canal. Deixem aí nos comentários então o que vocês acharam do vídeo, o que acharam da resenha, da história, se ficaram tentados a ler o livro, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até a próxima!